Bem-vindas a mais um episódio do Entre Elas e Eu, um podcast onde nós conversamos sobre vários assuntos com mulheres importantes que vão agregar muito no nosso dia a dia. E a conversa de hoje é sobre terapias integrativas com a Débora. Seja bem-vinda, Débora, ao nosso podcast e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo Boa jóia? tarde. Meu nome é Débora Crespilho, sou enfermeira, sou formada em terapias integrativas há 2 anos, trabalho com isso, é a minha paixão. Tenho um histórico aí de atendimento, né, emergencial, então já trabalhei no suporte de atendimento médico de urgência e emergência, no SAMU, já trabalhei na UTI, pronto-socorro. Mais de 2 anos para cá, as terapias integrativas ganharam o meu coração e foi onde eu pude mudar um pouquinho a minha qualidade de vida e, consequentemente, das outras pessoas também. Débora, eu já sei o que é terapia integrativa, inclusive sou cliente da Débora, a gente faz muita coisa com ela, mas eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo a gente o que são práticas ou terapias integrativas. As terapias integrativas, elas são metodologias, terapias naturais que nós utilizamos, eh, auriculoterapia, né, que são aqueles pontinhos na orelha, para a gente acalmar a ansiedade, dormir melhor. Muitas vezes a pessoa tem insônia, Uhum. tabagismo, então a gente consegue melhorar isso através das terapias integrativas, como o aurículo, por exemplo. Tem também a reflexologia podal, que é uma massagem nos pés, aonde eu consigo trabalhar o físico e o emocional. Então é muito bom. Quando a pessoa tem muita sensibilidade nos pés, a gente consegue estar trabalhando na orelha, ou vice-versa. Também posso estar trabalhando os dois juntos. Então seria um tratamento, um acompanhamento de forma natural. Isso mesmo. A auriculoterapia e a reflexologia podal, elas têm base da cultura chinesa. São ramificações da acupuntura também. Eu ia perguntar agora de onde elas vieram. Então, elas vieram de origem, né, chinesa. A Uhum. gente consegue, tem um respaldo científico, então é isso que é muito bom, isso que é legal, né? Tem esse embasamento que a gente Aham. pode estar utilizando. A nossa orelha, ela é representada pelo corpo humano. Então fica bem bonitinho, né? Ali todos os pontos, cada um tem um significado. E no pé também. Então, os chineses que descobriram isso. Que legal. Débora, quais são os benefícios da gente fazer uma terapia integrativa e não partir direto para uma medicação, por exemplo? Então, a abordagem é ótima, porque é um método natural. Então, eu vou estar utilizando do seu corpo para Uhum, estar ativando pontos analgésicos, por exemplo. certo. Débora, eu tô com muita enxaqueca, o que que a gente pode fazer? Então, a gente vai trabalhar o seu físico e Uhum, o seu emocional, porque a maioria, claro, né? O que é necessário passar pelo médico, existe diagnóstico, mas a maioria das dores, elas têm fundo emocional. uhum. Então, a auriculoterapia, a gente consegue dosar isso. Eu trabalho o seu físico e emocional. Unificando os dois, a gente tem uma melhora disso. E Débora, eu sou a prova viva, gente. Eu fui fazer uma liberação com a Débora, ela já vai explicar essa liberação. E ela falou: ah, eu vou te dar de presente uma aurícula. Eu falei: ah, tá bom, põe uns pontinhos aqui, ó, acho que dá pra ver. Coloca aí, mas não vai dar nada. Faz quase um ano, né, Um Débora? ano. Um ano eu vou quinzenalmente trocar os meus pontinhos, gente, porque funciona e muito. Débora, além da aurículo e da reflexologia, quais são as outras terapias integrativas que nós temos? Existem outras? Olha, existem outras. Então, por exemplo, no IBB é utilizado a Xantala, que Aham. também lembra muito a reflexologia. Mas como um bebê, ele não tem os órgãos completamente prontos ali, Aham. né? Está Sim. amadurecendo, então a gente utiliza a Xantala, tá? E dentre outros, o Conindu, que eu também realizo, também é uma terapia integrativa. A gente utiliza através do cone a fumaça para estar entrando no pavilhão auricular, para estar limpando não só apenas o cerume, mas principalmente para desobstruir a cavidade de via aérea superior. Então, quando a pessoa tem muita sinusite, muita rinite alérgica, agora que a gente está nessa época de inverno, fica todo mundo com essa coriza. Então, é muito indicado esse tipo de tratamento, dentre outros. E agora uma pergunta particular. Você já falou que você se Uhum. apaixonou pelas terapias, mas o que te fez mudar de uma emergência e urgência
para terapia, que é uma coisa calma, tranquila, são coisas totalmente opostas. Isso é verdade. Eu trabalhei muito tempo, já faz 20 anos que eu estou na área da saúde. Comecei como técnica de enfermagem e depois de 10 anos eu fiz enfermagem, né? Certo. E nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais aqui de Maringá e região, inclusive ser gerente de um hospital. Uhum. E isso sugou muito a minha energia, porque aí você começa a perceber que existem os profissionais que fazem por amor e os profissionais que apenas fazem, Sim, como em tudo, como em qualquer, todos. qualquer ramo. Isso. E eu Aham. comecei a adoecer, Uhum. porque por ser um hospital público, eu tenho para mim que os pacientes têm que ser tratados da mesma forma, Com né? certeza. E isso me incomodava muito, porque eu não enxergava isso de algumas pessoas. E aí foi onde eu desenvolvi um burnout, que é uma doença, um esgotamento emocional decorrente à sua atividade de trabalho. Uhum. Infelizmente, essa doença, ela é muito comum hoje em dia, então eu tinha aversão. Quando meu celular despertava, eu chorava, eu não queria sair da cama. E aí eu comecei a ir trabalhar medicada. E foi onde eu coloquei o meu pé no chão e falei, eu preciso de ajuda, né? Então procurei um profissional, ele me orientou e falou, Débora, você precisa escolher agora. Ou você segue, né, na sua atividade, ou você muda e vai buscar a sua felicidade. E aí Uhum. virou uma chavinha dentro de mim, sabe? Eu falei, eu vou mudar. E foi onde eu decidi mudar e, nossa, me encontrei. Hoje eu faço pós em acupuntura, né? Faço em Londrina. A partir de fevereiro eu já vou estar atuando como acupunturista, Olha que legal. né? Então, assim, tô Aham. muito feliz, é algo que eu amo. E qual o objetivo disso? Dar atendimento às pessoas, mas com preço justo. Dar acessibilidade, porque ajuda, cura, né? Tem vários benefícios. Então, eu quero, através disso. Eu sou paciente, como eu já falei, né? Eu sou paciente da Débora e realmente o preço dela é um dos melhores. Eu já tinha feito cotação em outros lugares e muitas vezes a gente não consegue realizar esse procedimento porque ele é um procedimento caro, Isso, né? Ele é um procedimento excelente, mas ele ficou meio elitizado, né, isso Débora? mesmo. Eu posso fazer a reflexo, eu posso fazer aurículo, e ficou para uma camada social mais de elite, né? Porque Isso, não é todos os profissionais que têm essa visão que você tem. isso Então, a mesmo. população que mais precisa, ela não estava sendo atendida, né? E nós, mulheres, né? As mães de família, as donas de casa, todas nós precisamos desse autocuidado, porque esse é o meu objetivo, é um propósito. Então, o meu propósito de trabalho é poder dar acessibilidade e que todos os meus pacientes, né, sendo homens ou mulheres, ou até mesmo crianças, tá? Porque Uhum. crianças a gente consegue realizar auriculoterapia. Crianças agitadas, que têm um déficit de atenção, precisa de uma concentração. Meu filho ama fazer auriculoterapia, então ajuda muito, tá Aham. bom? Então, esse é o meu objetivo, poder dar é, esse autocuidado, mas principalmente desacelerar a nossa mente. Tá. Para os pais que têm crianças, que a gente está vendo agora não sei se um aumento muito grande, um diagnóstico muito grande Isso. de crianças autistas, crianças com déficit de atenção, crianças com problemas de aprendizagem. Qual recado você dá diretamente para essa família? Olha, eu indico muito a auriculoterapia. Eu tenho pacientes que vão e passam por uma sessão. Então, por exemplo, a mãe chega até mim relatando: Débora, meu filho tá com insônia, ele acorda à noite com pesadelo. E assim, não assiste filme de terror, nada, mas tá muito agitado. Porque o sono também faz parte do nosso descanso ali. Sim. Então, se a criança não descansa, ela também não vai render na escola, vai ficar mais agitada. Aí eu faço uma sessão. Aí as mães não voltam, porque a criança fica muito bem. Aí elas esperam agitada que uns 6 meses de novo, aí voltam até mim. Então, assim, se né, puder, procure, leia, né? Porque eu gosto sempre assim, eu falo, você já conheceu a auriculoterapia? Não, eu não conheço. Então, assim, eu vou te mostrar, mas eu quero que Sim. você leia, né? Identifique para ver se você se encaixa em alguma coisa, se você acredita nisso também. Porque Uhum. isso é muito legal. É a gente acreditar naquilo que está sendo realizado. Por exemplo, o meu pai, ele não gosta. Então não adianta eu querer fazer nele, porque não vai dar certo. Já minha Aham. mãe é apaixonada. E aí ele dá risada, ele fala: "Ai, você fica com esses negocinhos na orelha, Maria?" Aí ela fala: "Bem, mas dá muito certo. Olha como que eu fico relaxada, eu não tenho mais dor no corpo." Então,
é interessante. Mas para as mães, principalmente, até porque eu sou mãe, né? E o meu filho é como essa nossa geração, ela vem com a parte do celular, nessa parte de mídia, Eles têm muitos estímulos, né? isso, Por muitos mais que a gente estímulos. monitore, eles têm estímulos demais. E acaba atrapalhando no desenvolvimento escolar, principalmente porque eles não conseguem sentar e prestar atenção e ouvir. Porque quando a professora está falando, eles querem adivinhar. Eles querem Exatamente. adivinhar o que está acontecendo. Então, eu falo pelo meu filho mesmo. Uhum. Ele vai falar uma palavrinha, agora que ele está na fase da alfabetização, e aí ele solta outra palavra. Eu falo, filho, não é essa palavra, vamos ler com calma. Então, a auriculoterapia, ela vem para isso, porque aí a gente consegue dosar essa paciência. E olha, é tão legal que a gente tem um pontinho na auriculoterapia que chama pensamento acelerado. E juntando ele com a psique, a gente consegue dar uma acalmada aí nos neurônios. Nossa, acho que eu vou lá colocar mais esse pontinho. Acho que você não pôs da outra vez, viu? Débora, você falou agora que esse é um tratamento e ajuda muito. E o SUS, ele tem esse tratamento de práticas integrativas, de terapias integrativas para a população? Porque esses dias eu ouvi que o SUS de Maringá, aqui da nossa região, era um dos primeiros a adotar. Você Isso. sabe como funciona para a população em geral no SUS? Sim, com certeza. Então, gente, presta atenção. Você trabalha no SUS ainda, Eu Débora? trabalho no SUS no período noturno. Eu sou uma, sou concursada, Cursada? né? Aham. Mas não no município de Maringá, em um município vizinho aqui da região. Mas é o mesmo Mesma coisa, procedimento. mesmo Então, pessoal, procedimento. prestem atenção, porque o SUS aqui da nossa região também tem as terapias integrativas. Isso, Maringá, ela é modelo, né? É uma cidade modelo em muitas coisas. E na saúde também. Certo. Então, por exemplo, você pode chegar na unidade básica, né? Se queixar, olha, um exemplo, né? Sou tabagista, gostaria muito de parar de fumar. Eu ouvi falar sobre as terapias integrativas, a acupuntura ou auriculoterapia, e eu sei que o SUS fornece. O próprio clínico geral vai te dar um encaminhamento Uhum. e vai te direcionar para o setor responsável. Geralmente é um enfermeiro que faz, né? E aí vai ser feito um tratamento. Então, é muito bom. O SUS também tem. Claro, né? São algumas vagas, é um pouco mais limitado, mas existe sim. Talvez por falta de informação, né, e de saber que nós temos, a população não vai atrás, Eu vou né? deixar aqui o meu relato, que há uns 15 dias eu fui numa consulta, quase às 19 horas, então é um horário que não atrapalha ninguém que Sim, com trabalha. certeza. Passei por um médico, foi uma terapia, porque em uma hora ele anotou umas 5 ou 6 folhas do que ele foi conversando Aham. comigo. Ele é um homeopata. E eu falei para ele, falei, olha, eu tô na perimenopausa, eu tô com muitos sintomas, relatei tudo. E ele me passou umas gotinhas de homeopatia. Ele falou, você vai tomar e em 30 dias você volta. E é um remédio que eu já mandei manipular, não é caro, é um preço Sim, bem acessível. E eu não sabia que tinha tem essa também. terapia. Minha Tem filha que falou também. para mim. Mãe, passa na UBS, pega o encaminhamento que você vai conseguir. Isso. Então já está mais acessível, né, Débora, para a Com população. certeza. Hoje, as pessoas elas estão buscando cada vez mais as terapias integrativas ou alternativas para deixar um pouquinho de lado a medicação, né? Porque a medicação, ela é sim muito importante e quando necessária tem que ser utilizada. Sim, Porém, com precaução, né? A automedicação não é legal, né? A gente tem que não, tomar esse cuidado, porque pode comprometer rins, fígados, né? Dentre outros sim, problemas. Mas as terapias, elas não têm essas contraindicações. Então, claro, se eu for fazer em uma gestante, aí eu tenho uma contraindicação, uma certo. autorização médica. Mas, por exemplo, uma criança não tem contraindicação estar fazendo, né? Aham, Um idoso, uma pessoa mais velha, até você comentou da perimenopausa, né? A gente sim. trabalha ali alguns pontinhos, mas, por exemplo, os homens, né? A parte sexual, as mulheres, quem tem muita cólica menstrual. Então, o legal é que você pode trabalhar diversas patologias em uma única terapia. Se você vai na medicação, é uma terapia para uma medicação para isso, uma medicação para isso e outra. Quando você vai ver se está tomando 10 comprimidos ao dia, né? Exatamente. E a terapia a gente consegue fazer uma abordagem mais completa com às vezes o mesmo ponto. Isso é muito legal. Outro dia a gente estava conversando sobre fazer um xarope lambedor. Você já viu?
que ele faz com beterraba, cenoura, Ah, mel, sim, aquele aham, xarope da sim, vovó. sim, aham. E eu fiz, meus filhos são adultos, né? Mas eu fiz. E meu filho falou: ai, mãe, isso não adianta pra nada, tem que tomar remédio. Aí a senhora que trabalha lá em Aham. casa falou: adianta, porque esse remédio aqui é pra gripe, é pra tosse, é pra tudo. E o Uhum. remédio agora é pra uma coisa só, então você tem que Isso tomar um mesmo. monte de remédio. Então resolve sim. E eu sempre falo pra eles: existia doentes antes de ter remédio. E Isso existiam mesmo. as avós, né? Que Verdade. faziam tudo isso já e faziam aquele paninho no pescoço, faziam tudo isso que já é Dor uma de técnica de técnica ouvido. Isso integrativa também, né, mesmo, com Débora? Tudo certeza. que não é medicamentoso é uma integração com a saúde, né? Isso. Porque nós, como seres humanos, o que que é legal? A gente trata, independente de credo ou religião, nós somos corpo, mente e espírito. É uma Sim. tríade. Então a gente precisa estar buscando esse equilíbrio, tá? E a terapia ela vem para isso, para buscar esse equilíbrio e te ficar, para que você fique mais tranquila, né? Uhum. Sem, principalmente evitando o uso da medicação. Débora, agora eu vou pedir para você comentar algum caso que você já atendeu lá nas terapias integrativas no seu consultório que te marcou muito? Aquela pessoa que não acredita e voltou, ou um caso que te marcou, não precisa citar nome, Sim, mas eu aham. queria que você exemplificasse para quem está lá em casa nos assistindo, poder entender realmente a importância das técnicas. Tá, tem uma moça, ela nunca tinha ouvido falar e eu estava começando, né, na terapia integrativa e eu falei para ela e ela me relatava de muito bruxismo. Uhum, Então ela falava, eu não durmo mais, olha, eu vivo tomando esse monte de remédio, uso plaquinha e não resolve, eu não sei mais o que fazer. E aí eu peguei e falei para ela, eu falei, olha, eu estou trabalhando com terapias integrativas, nós temos a auriculoterapia. Você conhece? Ela, não. Mas será que isso realmente funciona? Aí eu falei, olha, funciona, vem cá que eu vou te explicar. Né? Eu sempre gosto de levar o protótipo, o mapinha da orelha para mostrar os pontos tal. E eu falei assim, olha, vamos tentar? E ela acreditou. E ela está comigo há 2 anos. Ela desmamou lentamente todas as medicações dela, virou uma cliente assídua e assim, eu fico muito feliz. Hoje ela não utiliza nem plaquinha mais para dormir. uhum, Então, isso para mim é gratificante, né? Poder ajudar o outro de alguma forma com certeza. e ver que ela está bem, né? Uhum. Então, isso eu fico muito feliz. Então tá bom. E quando você era emergencista, que fala, Emergencista, aham. teve algum caso que marcou você, apesar de você não trabalhar mais nessa área, mas foram 20 anos, né? É, Eu 20 acredito que anos. teve algum caso que te marcou. Conta pra gente, compartilha com a gente. Olha, a urgência e emergência, a gente lida muito com os opostos ali, né? Então, é muita vida e morte. E o que mais me marcou nesses 15 anos, né, trabalhando com isso, eu estava no pronto-socorro e chegou um politrauma, né, que é um acidentado de moto. E um rapaz jovem ali, uns 33 anos mais ou menos, nessa faixa etária, Uhum. e ele estava com exposição de massa encefálica. Então ele bateu a cabeça muito forte, estava sangrando muito, mas ele ainda estava consciente. E aí naquele momento ele pediu para mim assim, né, pegou na minha mão e falou: "Moça, não deixa eu morrer, porque a minha filhinha está em casa me esperando". Mas eu sabia que ele ia morrer, porque não tinha o que fazer nesse caso, né? Porque o nosso cérebro, a partir do momento que ele se esfarela, né? Não Acabou, regenera. não regenera. Aham, Então, isso era questão de tempo. Tanto que aí, né, óbvio, ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e evoluiu a óbito. Então, isso me marcou muito, né? Como que a gente precisa ser presente e estar presente com os nossos, com com certeza. aqueles que nós amamos, com os nossos amigos, colegas, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, né? Porque a nossa vida é um sopro, né? Então, o que a gente puder fazer é isso que eu levei, assim, para mim, da emergência. Esse é Aham. né? Um dos Eu casos. imagino que tenham muitos, né? São vários. Mas esse me Emergência. marcou muito, assim, tanto que eu chorei muito. É algo que depois que a gente sai de cena, nós também temos as nossas dores, né? E eu penso que aquela pessoa, ela é o amor de alguém. Assim como eu também sou o amor de alguém. Com certeza, Então, né? isso doeu muito em mim, né? Saber que aquela esposa estava lá fora, a filhinha estava esperando o pai em casa e ele não ia voltar. Triste, né, Débora? Mas Triste. são fatos da São vida e a gente ciclos, não né? consegue Com reverter, certeza. né? É um Sim. desses que a gente não consegue reverter.
Débora, eu queria que você explicasse, a gente já falou aqui, aurículo, a Reflexo. reflexo. Qual outra técnica que é integrativa e a gente não sabe? Tem alguma outra? Você falou do cone hindu. Esse eu nunca fiz, eu tenho vontade, mas eu tenho medo da fumacinha, gente, ainda não tive É bem coragem. tranquilo, bem Tá. tranquilo a fumacinha. Ó, tem um também que a gente utiliza bastante. Eu não trabalho porque mexe com fogo, tem que aquecer. E Ah, como o meu espaço, né, ele é mais, ele é menor, tudo, então eu prefiro não utilizar. Mas ele chama-se mocho. Então, o que que a gente faz com o mocho? Ele é um canudinho também que a gente acende e vai colocando nos pontos. Nós vamos aquecendo os pontos no corpo de acupuntura ali. muito legal. Então, também a gente consegue trabalhar com isso. Que legal. Débora, quem está assistindo a gente sabe que sempre no meio do episódio a gente tem uma palavra secreta. Uhum. Quem estiver assistindo vai anotar essa palavra e lá no final do episódio, depois que a gente publicar, o primeiro comentário com a palavra secreta vai ganhar uma surpresa. E hoje a surpresa é da Débora. Eu não posso ganhar porque eu vou saber, né, gente? Mas olha, Débora, então qual é a nossa palavra secreta de hoje? A palavra secreta de hoje é vida. Então, anotem aí vida. Quando a gente encerrar o primeiro comentário lá no podcast com essa palavra, vai ganhar uma surpresa da Débora, certo, Débora? Combinado. Débora, quanto tempo dura um tratamento de aurículo? Existe assim um procedimento? Deixa eu me explicar melhor. Aham. Quando é medicamentoso, o médico fala: olha, você vai tomar 30 dias, 90 dias, vai retornar para a gente fazer avaliação e continuar com esse remédio. Sim. Existe um período mínimo para fazer aurículo, por exemplo, ela começar a dar resultado e dar um resultado realmente eficiente? Sim. Então, fala para o pessoal que está lá com a gente. O ideal é que se esse tratamento, porque ele também é um tratamento, Tá. né? Ele seja realizado por no mínimo 4 semanas, então 1 mês. Por quê? Tem organismos, tem pessoas que são mais sensíveis, né, aos pontos e outras não. Então, por exemplo, às vezes relacionado à medicação mesmo, às vezes uma medicação que para mim é boa, para você não seja, né? Certo. Então, as terapias também são iguais. A gente começa com uns pontos, não deu certo aquela combinação, a gente muda e dificilmente não dá certo. Então, é no mínimo 4 semanas. A partir daí, a pessoa está bem, está se sentindo bem, a gente começa a mudar. Então, não vai ser mais semanalmente, vai ser a cada 15 dias. Aí Tá. depois a gente vai desmamando, porque aí a pessoa começa a entrar em equilíbrio, né, Uhum. físico e emocional. Claro, sempre lembrando que cada caso é um caso, mas geralmente as pessoas ficam ali comigo uns 2, 3 meses. Mas eu tenho pessoas que fazem a cada 15 dias, como a Cláudia, né? E sempre voltam, máximo 3 semanas. Ai, vamos fazer, vamos marcar. 3 semanas quando a agenda não Não encaixa, gente, encaixa. Geralmente é né? assim. E agora eu vou perguntar, eu já sei, mas eu acho que vocês não sabem. A primeira vez que eu fiz a aurícula, ela apertou toda a minha orelha, olhou, olhou, não doeu nada. Aí ela começou a apertar uns pontinhos e eu chorava de dor. Inclusive, tô com alguns pontinhos nessa orelha aqui, ó, que eu não consigo dormir. E já faz uma semana, né, Uma Débora, que a gente semana. fez. Aham. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa por que que dói tanto esses pontinhos. Alguns pontinhos doem tanto. É por isso que, é como eu disse, né? Tem pessoas que têm muita sensibilidade. Porque a partir do momento que eu coloco o ponto, eu estou equilibrando ele. Então, se está doendo, é porque ele precisa de energia. Ou ele precisa liberar energia, ou ele precisa acalmar. Por exemplo, hoje no seu caso, ela está com um pontinho aqui que nós chamamos de Shenmen, que é o ponto do sistema nervoso central. Ache uma pessoa calma, como eu. Quase não é agitada e a Não. agenda sempre está lotada. Então, com certeza, a gente precisa acalmar a mente dela. Para que essa mente acalme, aí é onde o ponto começa a latejar, tá? Então, é por isso que dói, porque ele precisa estabilizar. Tanto que depois de uns 2, 3 dias, claro, tem semanas que dói um pouquinho mais. Quando Aham. ele tá ali, ele tá doendo. Mas depois ele acalma. Suavemente para de doer. Uhum. Quando ela menos espera, passou. Aí ficou tudo bem, Aí ficou calmo. ficou calmo. Daí a gente tá zen, é Tá isso? zen. Ah, que legal.
Débora, deixa eu ver qual outra coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente. Quanto tempo dura uma sessão de aurículo? Tá. A sessão de aurículo, eu gosto sempre de conversar, perguntar se a pessoa tem algum histórico, né, de diabetes, pressão alta, algum histórico ali na família, tá? Então, geralmente, dura de 30 a 50 minutos, tá? Vai de cada caso, é um caso. E por que que você faz essa anamnese antes para saber se tem diabetes, se tem pressão alta? O que que isso vai interferir no teu posicionamento enquanto terapeuta? Porque às vezes, por exemplo, nós temos alguns pontos na orelha que eles servem para diminuir a pressão. Mas se a pessoa já é hipotensa, eu não posso colocar ele, porque senão vai diminuir mais ainda. Então, quando a gente tem um histórico, né, a gente consegue evitar esse tipo de situação que poderia acontecer. Então, gente, vocês estão vendo que apesar de ser uma prática integrativa ou terapia integrativa que não é medicamentosa, ela é uma coisa muito séria, né, Débora? Com A certeza. gente precisa procurar um bom profissional, um bom terapeuta para a gente poder ter um bom resultado. Porque, infelizmente, como em todo lugar, nós temos excelentes profissionais como a Débora e Sim, temos outros que não têm noção do que eles estão fazendo. sim, com E às vezes certeza. a gente cai na mão de um profissional desse, não tem o resultado e fala: Nossa, nunca mais vou lá porque eu não gostei. Isso Mas não é mesmo. que a terapia não deu certo, você não teve a felicidade de ter um profissional que realmente fizesse o que você precisa. Isso Porque tem mesmo. dia que eu chego lá e falo, eu quero fazer uma liberação. Ela fala, não, a gente não vai fazer, eu não tenho escolha. É ela que resolve o que eu vou fazer. Às vezes eu faço reflexo, às vezes eu faço outra coisa, porque ela sabe o que eu preciso fazer, né, Isso Débora? mesmo, para aquele momento, né? É. Débora, infelizmente o nosso tempo já está quase esgotando. Eu queria que você, antes da gente finalizar, você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância do seu trabalho. Então, as terapias, elas podem ajudar você, ajudar a sua família, né, as pessoas que você ama, a ter uma qualidade de vida melhor, principalmente cuidando do seu corpo e da sua mente, porque com essa nossa vida agitada, a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Então, o meu trabalho, ele vem justamente para isso, para que eu possa trazer uma qualidade, um conforto, né, na sua qualidade de vida mesmo, no seu dia a dia, tá bem? Tá. Débora, agora eu vou pedir para você deixar aqui as suas redes sociais, o seu contato e o local que você atende para quem está nos assistindo já fazer o agendamento com você. Então, eu atendo aqui na Rua Santos Dumont, número 1485, sala 1, no estúdio da Sati Taniyama. É um estúdio de cílios. Então, ali eu tenho minha sala, né? Mas tem também um espaço voltado às mulheres, tá bom? O meu Instagram é enfermeira Débora Crespilho, tudo junto. Lá tem todo o meu trabalho, né? Eu trabalho com as terapias integrativas, mas eu também tenho outras coisas que eu faço. Então, por exemplo, eu faço furo baby humanizado, né? Faço um trabalho de emagrecimento. Então, tem várias coisas legais lá. E a liberação miofascial também. Com ventosa terapia, que ajuda muito em dor no corpo, quando a gente tá aqui, né, com esse ombro cansado, também faço isso, tá bom? E vai ser um prazer receber vocês lá, né? Principalmente vindo, né, aqui da Cláudia. Vou receber vocês com muito carinho. Saibam disso. Débora, deixa o seu WhatsApp para o pessoal já entrar em contato para facilitar Meu também. WhatsApp é 449-8822-8461. E para quem já está nos assistindo, a Débora já falou a palavra misteriosa. Eu vou pedir para ela repetir a palavra e o brinde que a pessoa vai ganhar. O primeiro comentário vai ganhar um presente da Débora. Débora, qual é a nossa palavra de hoje? A palavra de hoje é vida. E eu vou estar dando de brinde para vocês uma auriculoterapia com reflexologia podal, tá bom? E você tenho certeza que vai ser uma delícia. Então, o primeiro comentário vai ganhar um procedimento com a Débora. Maravilhoso. Eu quero que vocês, que o ganhador vá até lá, faça e depois coloque lá nos comentários o que vocês acharam. Débora, foi um prazer ter você comigo aqui. Eu que agradeço o convite. Faltou tempo para falar tudo que ela faz, porque é bastante coisa, mas foi um prazer. Verdade. E eu agradeço a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanhou. Assistam, comentem, compartilham esse podcast para que outras pessoas possam conhecer mais sobre as terapias e assim a gente ter uma melhor qualidade de vida. Foi um prazer estar com vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.